Olá, boa tarde. Boa tarde aqui. Olá, Para começar, eu gostaria que você pudesse falar o seu nome e aonde uhum, você está agora, nesse momento. sim. Eu sou Ellen Messias da Silva Guzmán e estou aqui no Instituto Gestalt Paraná, o Instituto de Gestalt Terapia, na cidade de Maringá, no estado do Paraná, onde eu resido. Uhum. E a nossa primeira grande pergunta é: quem é você? Quem Quem é sou você eu? enquanto pessoa? Quem é a Ellen, ser humano? Sim, sim. Eu sou casada, meu marido é argentino, tenho duas filhas muito lindas, uma de 21 anos e uma de 18. Inclusive, a de 18 está aqui, ela me ajuda bastante nos trabalhos da rede. E eu sou psicóloga, né? Me formei em Gestalt Terapia em Curitiba, no Instituto Paranaense de Gestalt Terapia. E a vida inteira fui professora, né? Inclusive, minha aposentadoria chegou semana passada. Eu me aposentei, mas não vou parar de trabalhar, Uhum. porque eu dou aula desde muito jovem. Eu comecei a dar aula Uhum. na universidade, eu tinha 22 anos. Eu tinha acabado de me formar, eu sempre gostei muito da educação, e aí eu não parei. Continuei, né? Comecei dando aula de psicologia, primeiras disciplinas, primeiro ano, segundo ano, e aí fui me especializando cada vez mais em Gestalt terapia e não parei, né? Hoje eu trabalho na supervisão da clínica de Gestalt aqui da universidade, da Unicesumar, uma universidade grande que a gente tem aqui no estado do Paraná. E eu trabalho aqui no meu instituto também, que é o Instituto de Formação de Gestalt Terapia. E fazemos aí, né, eu e Laís, um trabalho bem intenso aí nas redes sociais. Interessante que começou na pandemia, Uhum. porque foi um jeito de trabalhar que acho que todo mundo criou, um ajustamento, né, que a gente fez, um ajustamento criativo. E daí nós não paramos, porque nós começamos a gostar muito, né, de poder levar a Gestalt terapia para tantas pessoas, né, de diversos estados, de outros países, Uhum. que hoje conversam com a gente, às vezes alunos de psicologia, a gente recebe muito, né? O aluno diz assim: ai, professora Ellen, muito obrigada, porque na universidade onde eu estudo não tem Gestalt terapia, e o meu contato foi com vocês, né, através Uhum. da internet, eu comecei a estudar, hoje estou fazendo formação em tal instituto, tal. Então, aí a gente jamais imaginamos que teria esse alcance, jamais. Quando Uhum. começamos de forma absolutamente despretensiosa, era só assim, vamos então trabalhar na internet, já que não pode trabalhar presencial, né? Era uma coisa assim. E aí a coisa tomou uma proporção muito grande, assim, que às vezes eu fico até muito surpresa, sabe? É, Aí depois, junto com isso, a gente abriu agora o projeto mais novo, que é o podcast, né? Também que a gente entrevista gestalt terapeutas, tal. E então, assim, mas interessante, né? Um trabalho educativo, né? Continua sendo um trabalho educativo. Então, eu me considero assim, quando você pergunta quem sou eu acho que eu sou, além de mãe, esposa, né, amiga, Uhum. eu sou uma educadora. É assim que Uhum. eu me defino, porque eu acabo indo para a educação. Eu sou psicoterapeuta também, atuo na clínica, mas a educação não me larga e eu não Uhum. largo da educação, né? Você vê mesmo na rede social, a gente faz um trabalho muito educativo, né? Em termos de introduzir algumas ideias, né, da Gestalt. Então, eu acho que eu sou uma educadora, acima de Uhum. qualquer coisa, profissionalmente. Uhum. Me considero, assim, uma educadora. Ok.
E com relação aos seus valores, se você puder falar um pouco dos seus valores mais centrais, aqueles que são mais importantes na sua vida, e como você faz para sustentar esses valores no seu viver. Sim. Eu acho que na minha vida tem uma coisa que veio lá da Dona Luísa, minha mãe. Minha mãe era uma pessoa extremamente honesta, muito ética, muito justa, né, com as coisas, assim, de uma maneira geral. E eu acho que eu tenho a coisa da justiça. Para mim é uma coisa muito importante, assim, independente da esfera que eu esteja, seja lidando com uma funcionária, seja lidando com uma filha, seja lidando com um aluno, né? Então, eu acho que a justiça, ela vem muito do ladinho da verdade, né? Então, acho que o que mais me dirige, assim, é a verdade, a justiça. E eu tenho uma coisa muito forte, assim, na minha vida, que eu acho não, né? Que está ligada à dimensão espiritual. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter muito claro qual é o propósito de fazer aquilo, sabe? Tem que ter muito claro. Então, às vezes, antes de fazer um vídeo, antes de fazer uma brincadeira, antes de fazer uma palestra, aqui no meu estado, eu sou muito convidada para fazer palestras, né? De psicologia, de modo geral, de gestalt terapia, né? E eu sempre pergunto, assim, eu tenho que ter muito claro qual é o propósito de eu estar saindo da minha casa, viajando 500 quilômetros, indo lá falar de psicologia, indo lá falar de gestalt terapia ou de bem-estar subjetivo, né? Não faço palestra só de gestalt terapia. Então, acho que o propósito tem que estar muito alinhado com esses valores, sabe? Da verdade, da justiça, da ética, né? Que para mim também é muito forte. E, e acho que nós o tempo todo, né? Não só eu, todo mundo na sociedade contemporânea precisa cuidar muito, né? Desses valores, porque o tempo todo o sistema nos convida, né? A burlar esses valores, né? O sistema nos convida a mentir, o sistema nos convida a fazer de conta, né? Eu procuro, na medida do possível, ser muito verdadeira. As pessoas com quem eu me relaciono mais proximamente sabem disso, né? Eu não gosto, assim, de mostrar uma coisa que eu não estou sentindo ou falar uma coisa que, no fundo, eu não concorde. É muito raro eu fazer isso. Posso fazer, né, em alguns momentos, por questões, às vezes, políticas relacionadas ao trabalho, mas eu evito ao máximo. Evito ao máximo. Okay. Uma pergunta um pouco mais específica se você pudesse compartilhar uma situação, ou um evento, ou um conjunto de circunstâncias que tenha tido um grande impacto na sua vida. E como, né? Como que essa situação te impactou? Como é que ocorreu essa transformação? Eu acho que a situação que mais me impactou foi o nascimento das minhas filhas. Para mim foi a situação assim que mais me impactou, né? A primeira mais ainda, porque eu fiz tratamento para ter filho, né? E aí foi muito difícil, demorou muito, tive que tratar, havia possibilidade de não poder ter filhos, né? Então, o nascimento da minha filha foi uma coisa muito forte, assim. Depois veio o nascimento da segunda, que aí foi muito interessante, porque eu queria outra menina. Eu já tinha uma, mas eu queria a segunda, porque eu queria menina, que eu acho uma delícia cuidar de menina. E aí, quando veio o exame, né, dizendo, é uma menina, eu falei, opa!
de novo uma menina, né? Que legal, né? Então, as minhas filhas, assim, elas têm um papel muito importante, assim, né? Na minha vida. E profissionalmente, acho que o que mais impactou a minha vida, profissionalmente, eu posso dizer que foi esse trabalho mesmo nas redes sociais. Eu não imaginei que pudesse atingir tanta gente e que tantas pessoas pudessem nos agradecer, sabe? Dizer para nós, puxa, que legal, olha, eu acompanho aqui, nossa, que bacana, né? Então, assim, eu jamais imaginei, jamais, 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 até porque eu, eu era meio avessa à rede social, sabe? Eu era meio avessa, assim, eu não tinha Instagram, não gostava, falava, ai não, cuidar de mais uma coisa, já tem um tal de Facebook aí que de vez em quando eu olho e não olhava muito também, e aí eu não tinha Instagram, né? E aí a Laís, mais jovem, né? A Laís foi minha aluna, né, aqui na universidade, foi minha aluna na formação também no instituto, né? Ela se formou aqui comigo. E ela começou a me convidar, tipo assim, Ellen, vamos fazer um trabalho, agora que, né? Puxa vida, tá tudo aí parado, a gente não consegue fazer nada presencial. E eu me lembro como se fosse hoje, ela estava na minha casa e ela falou para mim assim, Ellen, vamos abrir um Instagram? Quer dizer, ela já tinha, né? Eu não tinha, nem o meu pessoal, porque eu não gostava. Eu falava, ai não, gerenciar mais isso aí na minha vida é muita coisa. E ela já tinha, e ela falou para mim, Ellen, vamos abrir um Instagram chamado Gestalt Paraná, para a gente divulgar a Gestalt terapia, ensinar alguns conceitos. Aí, no primeiro momento, assim, eu pensei, ai meu Deus, mais uma coisa para gerenciar na minha vida. Mas aí eu falei para ela, vamos abrir, vamos, eu topo. Né? E aí foi muito inusitado, assim, realmente foi inesperada, essa é a palavra que eu uso, assim, né? A leitura que eu faço, né? Então, isso também impactou profissionalmente. Então, eu te dei 2 exemplos, um na vida pessoal e um na vida profissional. Esse de evitar as mídias sociais, eu me identifico. Eu também fui bem tardia para entrar nesse mundo. Eu não tinha Instagram. Eu não tinha também Facebook, nada. Para mim é tudo Laís falou, recente. não, Ellen. A Laís falou, vamos abrir, vai ser legal, a gente vai fazendo. Eu falei, nossa, mas mais um trabalho, Laís, já tem tanta coisa para fazer, eu já coordenava as formações, eu já tinha o instituto, né, de formação, de Gestalt, que eu tenho já faz anos. E aí eu abri, foi muito interessante, porque assim, olha que interessante, eu sempre gostei de comunicação. Eu sempre gostei muito da educação e da comunicação. Sempre gostei muito, sempre fui muito convidada para fazer entrevista em rádio, jornal, TV da cidade, né? Sabe aquelas coisas assim, locais, né? Mas desde novinha, assim, eu sempre fui muito assim, trabalhei na Secretaria de Educação, eu era muito jovem, e sempre me convidavam para fazer uma entrevista, um programa de TV, e eu sempre tive muita familiaridade com a câmera. Eu não tenho vergonha, eu não fico intimidada, eu não tenho receio, eu não fico insegura quando eu estou diante de uma câmera, de um microfone. Se eu tiver que falar para 200 pessoas, eu falo. Se eu tiver que falar para mais, eu falo. Para mim, não faz diferença, assim. Eu não fico tensa, super nervosa. Não fico de verdade. É como se eu estivesse em casa. E aí, então, acho que isso é uma vocação que a gente tem, né? E nem sabe às vezes. Porque daí usar isso a favor de um propósito é muito legal, né? E quando esse propósito é ensinar alguma coisa que pode levar o bem para as pessoas, ou para os profissionais de psicologia, ou para os próprios clientes, porque às vezes a gente vive muitas situações, assim, outro dia nós estávamos fazendo uma live, faz tempo já, na pandemia, com a Andressa Pelissari, uma aluna nossa da formação, e aí desculpe, com a Daniele Fernandes, uma aluna da formação, e ela falava sobre relacionamentos abusivos, sobre violência. E aí uma mãe entrou
e começou a conversar comigo. Olha, eu tenho uma filha que vive essa situação, né? Como é que eu faço para ter algum tipo de ajuda? Aí eu falei, onde você está? Ah, eu estou em tal cidade, ó, então você vai procurar aí um serviço de psicologia, tal. A gente conhecia alguém lá da cidade, a gente indicou. Então, assim, isso para mim é que dá o sentido, entende? Isso para mim é que dá o sentido da coisa, assim, né? Uhum. É uma pena que às vezes assim tem pessoas que podem interpretar de outra forma, sabe? Achar que é marketing, faz para ganhar cliente, faz para ganhar dinheiro. Não é verdade. Não é assim. A gente faz porque realmente a gente quer. É que a Gestalt é uma abordagem tão bonita Uhum. e ela tem uma capacidade de fazer assim com que o que há de melhor nas pessoas possa emergir, né? Eu acredito muito no potencial da Gestalt terapia, sabe? Os meus alunos falam que eu sou muito apaixonada pela Gestalt, mas é que eu acredito mesmo. Eu acho muito coerente, sabe? Então, poder ensinar psicólogos, né, a se aprimorarem quando a gente faz o trabalho como professora de formação, né? E essas pessoas poderem estar ajudando outras pessoas, né, num nível assim de resposta, de retorno, de resolutividade, né, legal. Isso é o que, para mim, me motiva, né? Uhum. Me motiva. A questão financeira, claro, é importante, né? Quem não gosta, né? Mas não é o mais importante. Isso vem em segundo plano, assim, sabe? E eu tenho certeza que a Laís pensa do mesmo jeito. A gente vai ver, vamos ver, Laís. Você vai conversar com ela. E uma pessoa, você conseguiria pensar numa pessoa que teve um grande impacto na sua vida? Você falou suas filhas, se pudesse falar mais sobre isso, como que essas pessoas, ou essa pessoa teve um impacto maior na sua vida, no pessoal, no Eu acho que o individual? meu marido, eu conheci o meu Como? Como que marido, ele teve esse... eu o conheci, eu já estava assim, eu dizia para o meu pai me dizia assim, filha, só casa depois que você tiver solidez profissional, financeira, autonomia, não casa antes. Casa a hora que você tiver tudo isso. E realmente, eu acabei casando mais madura, eu já tinha quase 28 anos, e eu já tinha, né, uma estabilidade profissional, financeira e tal. Quando eu o conheci aqui no Brasil, né, em Foz do Iguaçu, a gente se conheceu dançando, que a gente adora dançar, a gente se conheceu numa pista de dança, e aí ele, nós começamos a namorar, tal, ele veio para o Brasil, deixou tudo lá, veio morar aqui, né, pediu que eu escolhesse onde a gente queria morar, e o meu marido, ele é muito companheiro, assim, então, por exemplo, é um cara que ele sabe o quanto eu sou uma pessoa livre, no sentido de não gostar de ninguém me tolhendo, de ninguém me controlando, proibindo de fazer alguma coisa, né? E ele sempre me impulsionou no sentido de me apoiar nos meus projetos, né? Então, só para você ter uma ideia, eu não teria atingido o que eu atingi profissionalmente sem ele. Por exemplo, ele coordenou a construção do Instituto. Eu estava aqui, eu alugava salas para dar o curso, os professores vinham todos para cá, eu alugava salas de universidades para dar curso, e cada ano eu dava o curso de formação num lugar, sempre muito trabalhoso, porque dependendo muito das agendas dessas instituições, né? A instituição de ensino que eu trabalho não loca a sala, porque lá não tem espaço, então eu locava na PUC, eu locava na FCV, eu locava em tudo quanto é instituição aqui de Maringá, né? E aí, ele falava para mim, não, vamos arrumar um lugar para o seu instituto. Chega, já está na hora de você ter um instituto. Ele falava desse jeito para mim. Eu falava, mas como que nós vamos fazer, né? Será que a gente vai conseguir?
Não, vamos ver. Então, vamos alugar um lugar. Aí começamos a procurar um lugar para alugar, tudo muito pequeno. Eu precisava de uma sala de aula, eu não encontrava, eu precisava também de espaço para o consultório junto, e aí não dava certo. Eu já queria pôr a Laís junto também comigo, então eu falava para ele: eu preciso pelo menos de 2 consultórios, um para mim, um para a Laís, e uma sala de aula. E a gente não encontrava, e ele falou: quer saber? Vamos construir. Eu falei: mas será? Construir? A gente nunca construiu nada assim, né? Levantar tijolo, como é que vai ser isso? Aí ele falou: não, vamos construir. Vamos construir. E aí ele já comprou o terreno, a gente tinha uma economia, tinha uma parte de uma herança do meu pai tinha falecido, deixou uma herança com a gente comprou o terreno e ele tocou a construção, sozinho, sozinho. Eu falei para ele: eu não quero me estressar demais com esses negócios aí, eu já tenho muita coisa para fazer. Não, pode deixar que eu vou tocar sozinho, você só vai entrar na hora de decorar, escolher as coisas. Eu falei: beleza. Aí começou a construção, no mês seguinte começou a pandemia. Fechou tudo, aqui em Maringá, proibidas as construções, não podia trabalhar, tudo assim, né, muito parado. E aí ele foi devagarzinho, esperando, dando um tempo, e continuou. Todo mundo: mas vocês são loucos, construir na pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer depois. Ele falou: não, eu comecei, agora nós vamos até o final. E aí tocou o projeto inteiro, hoje está pronto, né? Ficou um espaço muito bonito, um espaço grande. E então, assim, acho que o impacto que ele faz na minha vida é isso, né? Ele apoia para que eu atinja e conquista aquilo que ele fala assim, aquilo que você merece, porque você merece um instituto já, você já trabalhou muito, faz 30 anos que você trabalha com Gestalt, você já merece um instituto, para de alugar sala por aí, né? Então, assim, esse apoio, né, que eu acho que uma relação amorosa precisa ser mesmo, né? Esse apoio para a gente crescer, ambos crescerem, né? Sem essa coisa de tolher, sem essa coisa de segurar, um segurar o outro, né? Não, muito pelo contrário, ele me empurra, sabe? Uhum. Ele fala: vai, que você tem que ir mesmo, o espaço é seu, você merece. E aí, então, esse é o grande impacto, né? Porque é claro que estando ao lado de alguém, de um companheiro com essas características, a gente cresce muito mais, né? Como Uhum. pessoa, como profissional, porque você tem muito heterossuporte, né? Uhum. Então, ele é meu grande heterossuporte, né? Poderia Uhum. chamar assim, numa linguagem gestáltica. Uhum. Ok. Agora, é uma pergunta sobre gênero. Como é que você experimenta ou vivencia o seu gênero? Com muita leveza, Hum. com muita tranquilidade, sabe? Eu sou uma pessoa muito vaidosa, eu gosto muito de ser mulher, me identifico, né, com o feminino e me preocupo muito com as pessoas que não têm essa identificação. Eu me preocupo com o sofrimento, que embora a gente faça todo um trabalho hoje, né, que há 10, 20 anos atrás não existia, mas eu acho ainda muito sofrido, né? Então, eu tenho alunos que são trans, tenho alunos, né, que, enfim, não se identificam de alguma maneira com o gênero, ou têm uma orientação sexual diferente da heterossexualidade, e eu percebo que há muito sofrimento ainda, muito sofrimento. Embora a gente tá todo mundo não, mas uma grande parte da sociedade hoje está batalhando para todas essas formas serem compreendidas e aceitas, né? Uhum. Com tranquilidade. Tenho, assim, uma identificação muito grande com o feminino, e tenho muito respeito com a diversidade sexual, digamos assim.
mas muita preocupação, eu vejo muito sofrimento. Uhum. Sabe, quando o Paulo Barros é um professor, ele está aqui com a gente também, trabalha na formação, e ele trabalha com essa questão da Gestalt terapia e diversidade, né? Quando ele fala, né, da quantidade de suicídio, Uhum. do grau de sofrimento, ele tem um projeto que ele atende, né, pessoas da comunidade LGBTQIA+, né, LGBTQIA+, ele atende, ele faz um projeto lá em Roraima, e ele sempre me passa, né, o quanto que é sofrido, né, o quanto que é difícil. Então, ele tem um programa lá que atende essa comunidade, né? Então, eu tenho muito carinho por essa comunidade. Eu acho que tenho até vontade de desenvolver também algum projeto aqui no Instituto nesse sentido, sabe? Uhum. E com relação à sua idade? Como que você vem vivenciando a sua idade no momento atual, no aqui e agora? Sim. Eu tenho 56 anos, né? Eu acho que eu tô bem, né? Eu sou uma pessoa muito animada, muito animada. Eu tenho um pique, assim, para fazer as coisas. Eu sou animada. Eu fico animada. Fácil, me animo fácil. É difícil envelhecer, não é uma coisa fácil, principalmente para eu que sou uma pessoa vaidosa. Uhum. Eu gosto de estar bonita, arrumada, e envelhecer envolve a aceitação, né? De um monte de coisas que é bonito falar, que é bonito aceitar, mas não é fácil aceitar. Não é fácil aceitar ruga, não é fácil aceitar pintinhas no rosto, não é fácil aceitar que os teus movimentos estão mais limitados, né? Eu acho difícil envelhecer, Uhum. principalmente numa sociedade como essa, né? Que valoriza tanto essa coisa de não envelhecer. Então, eu acho que estou bem, sinto dificuldade em envelhecer, principalmente na questão relacionada à estética. Agora, o que é estética, né? Quem é que falou que não ter rugas é bonito, né? Mas de alguma forma isso ficou introjetado, sabe? Uhum. Então eu ainda tenho dificuldade com isso. Às vezes a minha filha mesmo brinca comigo e fala: "Ê, mãe, aceita que você tem ruga, tem pintinha". Ah, eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa do envelhecimento. Nada extremo, porque eu sou muito ativa, sabe? Eu sou muito assim, sou muito mais ativa do que muito jovem que eu vejo aqui por perto às vezes. Mas eu acho que não é fácil. A velhice traz algumas mudanças que aceitar não é uma coisa fácil. É fácil para o jovem falar assim: ah, você tem que aceitar a velhice. Tá bom, a hora que ele envelhecer, eu quero ver se vai ser tão simples assim. Aceitar os cabelos brancos, então a gente pinta o cabelo, eu pinto o cabelo. Meu cabelo é todo branco, né? Eu pinto. Não quero, por enquanto, ter cabelo branco. Pode ser que um dia eu curta, mas eu não quero. Então, eu acho que tem pessoas que aceitam mais facilmente algumas questões relacionadas à velhice, né? Então, o cabelo começou a ficar branquinho, deixa tudo branco, ó, que lindo. E eu acho lindo, Uhum. mas não consigo fazer. Então, para mim, não é tão fácil assim envelhecer. Uhum. Eu preferia que a gente, assim, tomasse alguns frascos de formol e Envelhecer assim, ficássemos e ficássemos eternamente, entendeu? Daquele jeito. Mas isso, então, envelhecer envolve perdas, né? Uhum. E eu acho que, para mim, algumas dessas perdas são ok, outras eu tenho uma certa dificuldade em aceitar. Então, eu resisto, né?
Se eu puder ficar mais jovem, eu vou ficar mais jovem, eu vou me sentir mais jovem. Mas não sou aquelas loucas, exageradas, que fica fazendo procedimento estético toda semana. Não, não sou, não sou. Então, acho que nesse sentido não estou tão mal assim. Acho que é isso. Entendi. É um desafio da vida. E aí, a terceira pergunta nessa série, né, é como você experiencia privilégio e poder, você, na sua vida? Olha, eu acho que hoje eu tenho bastante privilégio, bastante privilégio. Eu trabalhei muito, sempre trabalhei, sempre fui uma pessoa que trabalhou muito, 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 desde muito jovem. E hoje eu conquistei, junto com meu marido, uma situação assim boa, né? Que a gente consegue ter o privilégio de ter um bom carro, de fazer algumas boas viagens, de ir em restaurantes bons, né? De ter boas roupas. Então, tudo assim a nível material, que são privilégios, mas eu acho que o meu maior privilégio é ter uma família tranquila, é ter filhas jovens que não me dão trabalho. Esse é o maior privilégio que eu tenho. Muito pelo contrário, elas me ajudam o tempo todo. É o maior privilégio que eu tenho. Então, acho que eu tenho privilégios do ponto de vista material, né, que estão relacionados ao poder, no sentido de você acabar pertencendo a uma classe, né, onde você tem, sim, né, todo um poderio maior, né, do que a funcionária que está lá em casa, né, ou a funcionária aqui do Instituto. Então, eu vivencio com gratidão, porque eu acho que cada coisinha dessas eu conquistei. Conquistei com muito trabalho. E quando eu falo em privilégios relacionados a outros valores não materiais, como, por exemplo, o privilégio de ter uma família tranquila, né? Realmente, a minha família nuclear, eu, meu marido, minhas filhas, a gente tem uma relação legal, é gostoso, sabe? Claro, tem de vez em quando um desentendimento, um conflito, né? Mas é uma família gostosa, sabe? De estar junto, né? Tanto é que a gente gosta de viajar junto, de estar junto, apesar delas já serem todas mocinhas, né? Então, eu acho que eu tenho esse privilégio de ter uma família legal, de ter filhas muito legais, assim. Mas aí também eu conquistei. Sabe por quê? Eu trabalhava muito, meu marido trabalhava muito, mas a gente sempre foi muito presente na vida delas, sabe? Sempre teve muito limite, né? Sempre o não pode foi muito claro, né? Meu marido é uma pessoa exigente, firme, né? Eu sou muito afetiva, né? Então, assim, também foi conquistado esse privilégio, né? Então, eu vivencio com muita gratidão esse privilégio que eu alcancei, né? Que me deu um certo poder, mas não é uma coisa que eu faço uso, assim, sabe? Então, por exemplo, aqui no Instituto, todo mundo sabe que eu trato todo mundo de igual, assim, sabe? Não tem essa coisa de, eu sou a dona. Não, não tem. É uma coisa muito. Existe uma relação de amizade na equipe, com os funcionários, né? Eu não gosto, assim, dessa coisa de se colocar num lugar de superioridade, entendeu? Porque você conquistou aquilo ali e a outra pessoa ainda não, né? Não está naquele patamar de conquista. Eu não gosto. Eu sou muito assim. Isso meu pai que me ensinou. A gente brincava que meu pai conversava até com o poste, né? Ele era um baiano que conversava com todo mundo, como se todo mundo fosse assim, muito parecido com ele, né? Então,
Isso ele me ensinou, assim, né? De não ficar diferenciando, sabe? Então essa coisa do poder é uma coisa que sempre acaba existindo pelo que você conquistou, mas eu não gosto de fazer uso disso, né? Nesse sentido. E muita gratidão, né? Porque eu estou num momento da minha vida assim que eu estou muito realizada, tanto a nível familiar, como a nível profissional, né? E isso é um privilégio muito grande, porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes alcançam os 50 anos, os 60 anos, e não consegue ter esse nível de realização. Então, eu realmente, hoje eu penso assim, nossa, que bom, né? Nossa, olha como que eu conquistei, né? Que legal, né? Então, eu sou muito respeitada, sabe? Tanto aqui na universidade, como aqui no instituto. Eu me sinto muito respeitada, né? Então, isso também é um privilégio, né? É um privilégio, né? Eu sinto que tem muitos privilégios na minha vida, graças a Deus. Mas todos conquistados com muita luta, sabe? E agora para a Gestalt terapia, as perguntas bem diretas com relação à Gestalt terapia. Para começar, como você encontrou a Gestalt? Como é que teve o primeiro encontro com a Gestalt Olha, terapia? eu estudava na PUC em Campinas. Em 1984, eu entrei na universidade. Lá eu conheci, no segundo ano de psicologia, uma professora chamada Barbara. Ela era estrangeira, eu não sei dizer ao certo se ela era, me parece que ela era polonesa. E ela era pesquisadora da Unicamp e professora nossa. E ela dava aula de psicologia da percepção, que era uma disciplina que naquela época existia, era uma disciplina da grade curricular. E como ela dava psicologia da percepção, claro que ela começou a dar os princípios da escola da Gestalt, né? Figura e fundo, tal. E aí eu gostei muito daquilo tudo, eu gostava muito de como ela explicava, aquilo fazia muito sentido para mim. Aí eu fui me aproximando dela e eu pedi a ela que eu gostaria de ser monitora da disciplina e ajudá-la, né? Aí ela falou, não, beleza, então. E daí eu comecei a ser monitora dela, em psicologia da percepção. Depois eu fui me aproximando dela, eu queria conhecer mais, né, esse trabalho dela. Ela era gestalt terapeuta, né? E aí eu participei de grupo terapêutico com ela, de gestalt terapia, como cliente. E aquilo fazia muito sentido para mim. Era uma gestalt terapia um pouco mais dura, sabe? Sabe aquela gestalt terapia mais próxima da primeira geração? Aquela gestalt terapia mais à la Peirce, assim, mais dura. Então, a gente ia para os workshops, eram workshops fortes, assim, de muita catarse, né? As pessoas, nossa, era muito diferente de hoje, assim, eu conto para os meus alunos, né, que era muito diferente. Hoje você tem uma Gestalt muito mais dialógica, mais suave, né? E aí eu comecei a fazer grupo terapêutico com ela. Depois eu comecei a fazer um curso em São Paulo, tudo fora da faculdade, com uma gestalt terapeuta chamada Elaine Kurt Ramazzini. Ela tinha ido para os Estados Unidos, fez o curso da Violet, e ela voltou para o Brasil e ela tinha autorização da Violet para dar o curso no Brasil. Mas isso eu estou falando em 1985, tá? Faz muito tempo. E aí eu fiz esse curso em São Paulo, gostei demais. Falei, vou fazer terapia com essa mulher. Estudava em Campinas, pegava o ônibus toda semana, ia para São Paulo fazer terapia com ela, porque eu encanei que eu queria fazer terapia com ela. Ela era mais suave que a Barbara, era uma terapeuta mais suave, mais afetiva, mais dialógica. E aí fiz terapia com ela quase um ano, né? Aí depois, na faculdade, eu não tinha gestalt terapia. Tinha, sim, uma disciplina que chamava Teorias da Personalidade. Daí a professora falava um pouquinho sobre cada abordagem. E ela falou rapidamente da abordagem gestáltica, mas não chegou a ser uma aula de gestalt terapia, né? Fiz supervisão em psicanálise, porque eu não queria ir para comportamental. Para mim era muito difícil, porque aquilo não fazia muito sentido para mim.
Depois, eu sempre estudando Gestalt terapia. Nessa época, eu já ia para os congressos de Gestalt terapia, mas eu não tinha formação ainda de Gestalt terapia. Em Campinas, nessa época, eu acho que nem tinha ainda formação de Gestalt terapia. Eu ia para os congressos, já comecei para congresso, começava a fazer um curso aqui, outro ali, que eu via, e eu comecei a ler muito Gestalt terapia. E aí foi isso, esse foi o meu começo, ainda sem a formação. Eu estava lá em Campinas. Ok. E aí, o que, que existia na Gestalt terapia que mais te atraiu? Por que A você foi seduzida por ela? metodologia, metodologia fenomenológica. Eu achava incrível como o terapeuta fazia uso da totalidade, corpo, sinais fisionômicos, pequenas nuances, mudanças corporais, e não apenas o dito, né? Fazia uso do não dito e chegava naquilo que era essencial, né? Eu não sabia ainda o que era fenomenologia nessa época, mas eu já via os trabalhos de grupo da Barbara. E eu achava incrível, depois, hoje, pensando, né? Era o método fenomenológico, né? Era a redução fenomenológica ali sendo feita ao vivo em cores, e eu ficava encantada, assim, com a parte experiencial, né? Então, fazer uma pessoa dizer algo para o grupo, convidar alguém para fazer algo no grupo, né? Terapia de grupo é um negócio fantástico. Convidar alguém para vivenciar algo ali no grupo diferente daquilo que normalmente no funcionamento dela ela não vivenciava. Então, eu achava fantástico sair do falar sobre, daquela coisa racional, e ir para a experiência, sabe? Então, é a metodologia mesmo, que sempre me atraiu muito e que eu acho extraordinária até hoje. Acho extraordinária, porque hoje a gente sabe que é uma metodologia que, em termos de neurociência, né? Quando você propõe o experimentar, o experienciar, você abre um novo canal, um novo caminho neuronal, e isso não é possível, às vezes, só ali naquele trabalho cognitivo do falar sobre, né? Então, por isso que às vezes o aluno lá que eu supervisiono do 5º ano vai para um atendimento, faz um experimento, às vezes faz até uma cadeira vazia ou um outro experimento qualquer, e o cliente volta, alguma coisa muito diferente aconteceu, né? Alguma coisa muito diferente acontece ali. Então, acho que propicia uma aprendizagem, um nível de aprendizagem muito profundo, né, que a gente não tem em psicoterapias que sejam mais racionalistas, sabe? E aí, mais específico, assim, quanto ao seu trabalho, você falou do seu trabalho um pouco mais no início, né? Mas que você pudesse falar um pouco mais como você faz uso da Gestalt terapia, né? Eu sei que você é clínica, você tem as mídias sociais, tem um instituto. Como é que é esse Sim. seu trabalho com a Gestalt terapia? A O essência do seu trabalho, trabalho. o trabalho mais forte que eu faço hoje com a Gestalt terapia é ensinar Gestalt terapia para psicólogos, jovens psicólogos ou psicólogos mais antigos, porque nós temos alunos na formação que já têm formação e que vêm fazer formação de novo com a gente, porque quer se atualizar. Ou vem porque quer fazer com a gente mesmo, fala, eu estou aqui porque eu quero fazer com vocês, com a equipe, né, de vocês, né? Ou pessoas que já se formaram há 10, 15 anos e trabalham ou não trabalham e voltaram para a psicologia, enfim. Então, o meu trabalho hoje, maior, principal, é ensinar Gestalt terapia para psicólogos.
com uma ênfase mais clínica, mas também vislumbrando a abordagem gestáltica em outras áreas e outros setores aí além da clínica. Mas o curso em si tem uma pegada mais clínica, ele tem uma ênfase clínica, né? Esse é o maior trabalho que eu faço hoje. E na universidade eu ensino os quintoanistas que se identificam com a Gestalt-terapia a utilizar a Gestalt-terapia no trabalho com os seus primeiros clientes ali na clínica. Então, de novo, ensinando Gestalt-terapia, né? E no consultório, é um trabalho que eu faço, por que eu falo que é um trabalho secundário, consultório? Eu adoro clinicar, mas é porque é um trabalho que não eu envolvo a maior parte do meu tempo com o ensino da Gestalt-terapia. Organizando os cursos de formação, organizando os cronogramas, as grades curriculares, dando aula, né? Eu dou também muitas aulas, e muitas aulas são dadas também por professores convidados, né? Então, hoje a gente tem na nossa equipe o Jorge Ponciano Ribeiro, Enio Brito Pinto, né? Lica Queiroz, Paulo Barros, Cíntia Lavrati, Roberto Pérez Veras, Karina Fukumitsu. Então, tem mais professores aí, né? Devo ter esquecido de alguns. Mas é uma equipe muito, muito potente, assim, né? Uma equipe muito potente. Então, isso enriquece muito a formação. Então, eu posso dizer que hoje a maneira que eu mais utilizo a Gestalt-terapia é ensinando. E eu faço isso não só teoricamente, né? Desde a universidade, eu sempre dei aula, né? Dei aula no terceiro ano, quarto ano, psicologia existencial humanista, aí quarto ano, teorias e técnicas fenomenológicas. Daí eu saí, porque quando eu construí o instituto, eu saí e pedi para a Laís assumir o quarto ano e pedi para um outro ex-aluno meu que está aqui também, o Lucas, que ele estava terminando o mestrado, assumir o terceiro ano, de modo que eu pude ficar só no quinto ano. Mas eu só fiz isso depois que tinha, né, esses dois professores para poder assumir as minhas disciplinas que eu dava lá, né? Para não deixar morrer, né, a Gestalt-terapia dentro da universidade. Então, desde a época que eu dava aula em sala de aula na universidade, eu sempre ensinei a Gestalt-terapia de uma forma muito experiencial. Então, se eu ia ensinar uma técnica, se era o dia de aula de técnica em Gestalt-terapia, vamos ensinar focalização, né? Vamos ensinar amplificação. Sei lá, vamos ensinar fantasia semidirigida. Vamos ensinar cadeira vazia, né? Eu nunca eu explicava como funcionava e depois eu dizia, bom, agora vamos lá. Quem se dispõe a trabalhar comigo aqui alguns minutos? E mostrava, sabe, como funcionava, mesmo na sala de aula, tá? Às vezes você pode dizer assim, mas você estava na sala de aula. Ok, eles topavam, a gente fazia um contrato de sigilo, e eu mostrava, porque não consigo ensinar Gestalt-terapia se não for fazendo. Não consigo. Tem professor que consegue, ensina só com uma exposição teórica. Eu não consigo, né? Então, acho que essa é a maneira também que eu ensino Gestalt-terapia, né? Fazendo. Os meus alunos sabem, tipo assim, fazendo. Eu entro na sala, eles já sabem o que a professora Ellen vai aprontar. Porque eu vou convidar em algum momento para a gente vivenciar aquilo que a gente está falando. Eu penso a Gestalt-terapia que a gente só entende fazendo mesmo. As pessoas me perguntam o que é a Gestalt-terapia. Ai, gente. É tão difícil, não é? Tem que fazer. Se Eu você não fizer, consigo. você entende. Quem faz, entende. A teoria é linda, né? A teoria eu não consigo explicar. Mas a gente entende fazendo, né? Eu concordo, eu vivo isso. E então, como é que a Gestalt-terapia afetou você enquanto pessoa? Nossa. Né? Como é que ela te tocou? Enormemente. Eu gosto muito de falar disso para os meus alunos.
A Gestalt terapia, além de uma abordagem, ela também pode ser uma filosofia de vida mesmo, né? Porque se eu tenho uma visão de homem existencial humanista, se eu acredito, né, numa visão de homem existencial humanista, como é que eu vou acreditar e trabalhar com isso sem aplicar isso no meu dia a dia, né? Então, essa coisa da escolher com mais consciência, assumir mais a responsabilidade pelas pequenas e grandes escolhas do seu dia, aproveitar muito o aqui e agora, né? Aproveitar mesmo, sabendo que ele vai passar daquele jeito uma única vez, né? Então, eu sou muito atenta a tudo isso. Então, eu aplico a Gestalt terapia na minha vida, sabe? E eu percebo que, por exemplo, na formação, o aluno entra de um jeito e ele passa por uma transformação muito profunda em termos de forma de viver, forma de encarar a própria vida. E eles falam para mim: nossa, professora, isso aqui não é um curso, né? Todo projeto de formação é assim. Todo bom curso de formação é assim. Isso não é só um curso, professor, isso aqui é um convite para transformar a vida da gente. Eles falam isso, né? Então, eu vivencio a Gestalt terapia, mesmo, eu vivencio, sabe? A prestar atenção no que está acontecendo, aproveitar, né, aquilo que a vida oferece, escutar os sinais, observar o que o campo me diz, o que o campo está me mostrando, o que o campo me revela. Eu aplico isso diariamente. Você se sente fazendo parte de uma comunidade de Gestalt terapeuta? Sinto, sinto. Eu me sinto fazendo parte de uma comunidade aqui em Maringá, bem forte. A comunidade de Maringá cresce muito, muito mesmo. Só para você ter uma ideia, hoje na universidade tem anos que, como a gente tem no 5º ano, eles podem optar por Gestalt terapia, psicanálise, base analítica Jung, né? E comportamental. Então, eles têm essas 4 opções. O que tem acontecido? Já faz uns 4, 5 anos tem acontecido isso. Muito aluno quer ir para Gestalt. E aí, claro, né, a coordenadora não vai deixar toda a turma ir para Gestalt e as outras abordagens daí não serem oferecidas, porque a proposta do curso que mostrar uma diversidade teórica, metodológica, né? Então tem um limite, né? Um limite até por conta que nós, supervisores, só podemos ter 2 grupos, né? Para não desgastar tanto, né? Então tem um limite de 40 alunos na Gestalt terapia, tá? 2 supervisores com 2 grupos cada supervisor, normalmente é eu e Laís. E aí o que acontece? Excede esse número. 45 quer. 5 vai ter que ficar de fora. O que a gente faz? A instituição lá, né, resolveu fazer, eles fazem um critério de nota, frequência, nas disciplinas específicas relacionadas à Gestalt terapia, né, que é psicologia existencial humanista e teoria e técnicas psicoterápicas fenomenológicas. Então, isso é uma loucura, assim, porque o aluno no 4º ano ele já começa a ficar preocupado. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu quero ir para Gestalt. Aí eles começam a estudar mais, e aí eu falo para a Laís, isso acaba sendo bom, porque a gente pega aluno mais esforçado, mais dedicado, que estuda mais, porque eles acabam daí estudando mais mesmo para poder ganhar essa vaga, né? Então, eu me sinto, sim, aqui em Maringá, uma comunidade gestáltica muito forte, grande, crescendo muito. A nível de Brasil, eu também me sinto pertencente à comunidade, eu tenho bastante relação, né, com muitos desses professores que são de diversos locais, estados diferentes, né? Fiz parte, fui convidada para fazer parte da diretoria da ABG, Associação Brasileira de Gestalt Terapia, fiz
parte da diretoria com muita honra, quase um ano, tá? E aí eu pedi para me afastar por conta do excesso de atividades que eu estava aqui, que eu não estava dando conta de tudo. Então, eu acho que a Gestalt Terapia está num bom momento, né, com o ressurgimento aí da ABG, toda a ação da ABG, e acho que a tendência é melhorar essa comunidade. Pode ser mais unida, sim, pode ser mais unida, acho que pode haver menos competição, né? Mas eu acho que tem tudo para crescer e se unificar mais, né? Essa comunidade no Brasil, que é uma comunidade grande. Uhum. O Jorge Ponciano esteve aqui há 2 semanas atrás e ele falava para mim, falou, Ellen, está crescendo muito a Gestalt terapia no Brasil. Muito, muito, muito. Porque a Gestalt terapia, dizia ele, até foi o tema do podcast, né? Que ele foi o último entrevistado nosso. A Gestalt terapia é pós-moderna. Ela vem de encontro à pós-modernidade. Então, ele falava sobre isso lindamente, sabe? Então, por isso a Gestalt terapia cresce tanto, ele diz, né? Aliás, sugiro muito para você convidá-lo. Ele é um querido, um querido. É claro, só que tem que ser um de cada vez, é claro. Um querido maravilhoso. Tem o dom da palavra. E aí, umas memórias, se você puder trazer para a gente um momento mais desafiador e um momento mais feliz dentro da Gestalt. Lembranças, memórias. Um momento mais desafiador foi quando, no ano de 2003, quando aqui dentro da Universidade de Maringá não havia ainda o 5º ano, a clínica de Gestalt terapia no 5º ano, mas já havia disciplina de psicologia existencial humanista na época, não tinha ainda a disciplina teorias e técnicas psicoterápicas fenomenológicas, que agora são obrigatórias, mas não tinha naquela época. E os meus alunos do 3º ano, depois foram para o 4º e começaram a solicitar. A gente quer Gestalt terapia no 5º ano, professora Ellen, a gente quer. E aí eles foram, eu falei, gente, mas eu não tenho autoridade para isso, vocês têm que conversar com o coordenador do curso. E aí foram para o coordenador do curso, professor Marcos Maestre, na época, um professor muito querido que coordenava o curso, e eles falaram para o professor, olha, se não abrir, a gente não vai fazer o 5º ano. E aí eu fiquei naquela tensão, assim, porque eles fizeram um baixo-assinado e eles exigiram, entre aspas, que abrisse a Gestalt terapia no 5º ano. Então foi um momento muito desafiador no sentido assim, meu Deus, vai abrir, né, a pedido dos alunos, eu vou assumir a supervisão, né? Eu estava terminando a formação de Gestalt e como é que vai ser? Será que eu vou dar conta, né, de assumir essa responsabilidade? Eles querem tanto. Houve muita resistência na época a abrir, porque para abrir esse grupo tinha que fechar algum outro grupo, enfim, né? E aí, conclusão, abriu o grupo em 2003 e nunca mais parou, né, de lá para cá. Então, foi muito desafiador assumir o primeiro grupo de supervisão em Gestalt terapia. Eu era relativamente jovem, ainda na formação, né? Terminando a formação, mas deu tudo certo. Uhum. E já tem grandes momentos. Para o futuro, o que você imagina para o futuro, para o seu futuro e para o futuro da Gestalt terapia? Olha, para o meu futuro, eu imagino ficar mais no instituto mesmo, né? Quem sabe assumindo totalmente aí essa aposentadoria que veio, mas eu ainda não estou fazendo uso. Talvez ficar mais no instituto mesmo, né? Por aqui, e estimular muito a moçada aqui do instituto, porque eu tenho uma equipe aqui, né? De 9 psicólogos, todos gestalt terapeutas. Estimular o pessoal a fazer novos projetos, atender
novas comunidades, desafios maiores, assim, sabe? Fazer grupo, né? Eu acho o pessoal aqui de Maringá um pouquinho conservador demais, sabe? Fica todo mundo assim na clínica individual, né? Eu acho que precisava expandir, fazer umas coisas diferentes, propor uns trabalhos diferentes, né? Então, eu quero muito ver o espaço aqui com outros trabalhos também integradores, né? Como, por exemplo, fazer um grupo de yoga, sabe? Fazer um grupo de meditação, né? Fazer alguns outros tipos de trabalhos, assim, terapias integrativas, né? Então, mas eu de verdade eu não quero trabalhar muito, não. Eu quero mais, assim, estimular, pôr fogo neles. Eu falo para eles, vocês são novos, vocês estão com 20 e poucos anos. Quando eu tinha a idade de vocês, eu trabalhava que nem uma égua. Entendeu? Então eu falo para eles assim, agora vocês estão no auge da força do trabalho. E eu quero viajar mais, eu quero acompanhar mais minhas filhas, agora a pequena está indo para Londrina estudar fora também, né? Que é uma cidade aqui perto, a outra já está lá em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, que é bem longe, né? Terminando a faculdade. Então, eu quero, sim, seguir trabalhando no Instituto, né? Com o meu trabalho de consultório, que é tranquilo, eu não atendo muitas pessoas, exatamente para eu não me sobrecarregar, para poder ter energia para coordenar o Instituto. E quero viajar bastante, mais do que eu viajo. Ok. A última pergunta para fechar. Se ficou alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar? Alguma coisa que você gostaria de poder dizer que eu não perguntei? Eu quero dizer assim que aquelas pessoas que não conhecem, né, o nosso trabalho, né, que se aproximem da gente, que possam nos conhecer, né, para daí poder, né, ter uma posição a favor ou contra, né, mas que primeiro conheça a gente, né, porque eu acho que é muito fácil, né, você tecer, às vezes, um comentário jocoso por uma coisa que você não conhece, nunca se aproximou, né? Então, eu acho que convido as pessoas a nos conhecerem, né? Isso falando do trabalho da rede, tá? Uhum. Excelente. Tá Tá bom? ótimo. Muito Vou bom, parar muito por aqui. obrigada. Eu que agradeço muitíssimo, foi um prazer enorme. Muito